A paz do Senhor, povo abençoado, bora estudar mais um capítulo de Atos. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal, guarde os nossos caminhos. Que a gente busque a face de Deus. Precisamos orar, ler a Bíblia, aumentar a nossa fé e buscar a face dele. Que a gente possa pedir ao Espírito Santo e ter uma pausa para ouvir a voz dele. E ouvindo a voz do Espírito Santo, que a gente obedeça. Que o Espírito Santo nos dê discernimento e entendimento da palavra do Senhor, deste capítulo que nós vamos ler e de todas as vezes que a gente ler a Bíblia. Amém? E não se esqueça, tudo que você não compreender, pesquise, tenha vontade de conhecer as coisas concernentes ao reino do céu. Buscai primeiro o reino do céu e todas as coisas vão ser acrescentadas. Ai, Senhor, eu quero. Eu quero abrir mão das coisas terrenas para ficar voltada a face para ti. Me ajuda, Pai querido. Nos ajude. Vamos estudar o capítulo 23 de Atos. Corra lá, pega a tua Bíblia, para que a gente possa ler juntos. Pause o vídeo aí. Capítulo 23 de Atos. Fala que Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Eu não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Mais uma vez, nos Atos dos Apóstolos, nos ensinando a ficar debaixo de autoridade e não falar mal das nossas autoridades. E não é somente autoridade espiritual, é todas as autoridades. Aqui ele está falando de autoridade espiritual. Então, nós cristãos que dizemos ser cristão, o que é cristão? Alguém que segue Jesus Cristo. Quem segue Jesus Cristo não faz contrário ao que Jesus mandou. Jesus, ele mesmo, ficou obediente à autoridade física. Tanto que no dia de pagar tributo, Pedro perguntou para ele sobre o tributo. Ele falou: vai lá, pesca um peixe, pegue a moeda que está dentro dele e pague para você e para mim. Ele quis deixar o exemplo para a gente que a gente deve seguir a autoridade e deve ser submisso às autoridades. Claro, é melhor você seguir Jesus, é melhor você seguir a Bíblia. Acima de tudo a Bíblia, acima de tudo Jesus. Acima de tudo fazer a vontade do Pai. Se ele colocou alguém aqui para conduzir a igreja, ou para conduzir o país, ou para conduzir a cidade, ele sabe o que está fazendo. A gente não tem que falar mal da autoridade. A gente deve simplesmente orar para que Deus resolva as questões. Versículo 6. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum, e se de fato algum espírito ou anjo falou com ele. Versículo 10. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levasse para a fortaleza. Versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: O Senhor, ai que intimidade, que coisa linda. O Senhor falou com Paulo
coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Ele ia parar em Roma, ai, coisa linda. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Era mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. E estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: juramos sob pena de maldição não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês, sobre o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Olha aqui, os fariseus e os saduceus conheciam Bíblia. Os fariseus acreditavam na ressurreição e acreditavam que havia espírito e anjos. Os saduceus não acreditavam, mas eles conheciam Deus. Eram pessoas que viviam na sinagoga, eram as pessoas que conheciam Bíblia. E na lei de Moisés havia escrito, acreditava em Moisés, aliás, mais do que em Deus, né? Porque lá estava dizendo que Deus ia enviar um libertador e um resgatador, enviou Jesus e eles não acreditaram nele não. E aqui eles estão mentindo, porque aqui ele fala, manda chamar Paulo, fala que vocês vão investigar ele e no caminho nós já vai estar preparado para matar ele. Então foi uma conspiração e eles queriam fazer mal a Paulo. Só que o Senhor já tinha dito para Paulo, não tenha medo não. Você vai parar lá em Roma, porque é lá que você vai testemunhar a meu favor. Ele falou aqui no versículo 11. Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Versículo 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, foi e entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse, leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse, o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe o que você tem para me dizer. Ele respondeu, os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada, fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber, enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou, tenha de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-o com segurança ao governador Félix. Olha a provisão de Deus aí, ó. Olha a quantidade de pessoas para proteger Paulo. E olha, Paulo não ia montado. Olha o cuidado deste comandante com a vida de Paulo. Aliás, o cuidado de Deus, né? O cuidado de Jesus. Só que usando pessoas. Jesus usa pessoas para cuidar da gente, né? Glória a Deus por isso. Versículo 25. O comandante escreveu uma carta nestes termos. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse a morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra ele, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor,
intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Versículo 31. Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antípatre. No dia seguinte voltaram para a fortaleza. Tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele, quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvirei você quando chegarem os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Aqui acaba o capítulo 23. Versículo 5, Paulo está dizendo que a gente não deve falar mal de autoridade. Esse é um dos primeiros aprendizados aqui para que a gente tenha sobre a nossa vida. Não falar mal da nossa autoridade. Não somente autoridade religiosa, mas também autoridade total. Política, policial. Nós somos sujeitos à autoridade. Vários. Não somente autoridade fora da nossa casa, mas também dentro da nossa casa nós somos sujeitos à autoridade. E aqui, tem aqui gente que servia a Deus, estava a trabalho de Deus, que eram os fariseus e os saduceus, e mesmo assim eles estavam tramando contra Paulo, tramando contra alguém que era de Deus. E nós, cristãos, temos que vigiar, para a gente também não fazer isso. Conspiração contra as pessoas que também são cristãos. Porque, infelizmente, a gente vai contra os nossos mesmos, é contra aqueles que são cristãos. Porque das pessoas de fora, infelizmente, a língua maldita fala mesmo. Mas a gente fala até dos que estão junto com a gente congregando, tem que vigiar nisso. A igreja tem que estar unida, nós somos corpo de Cristo. Cada membro é importante. E as almas também são importantes. Está cheio de pessoas precisando ouvir a palavra de Deus, que a gente se interta com isso. Fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho do reino. E não acusando os próprios da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Né? Não julgando os nossos. A gente faz isso o tempo todo dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, no mundo, né? Infelizmente, está cheio de gente aí conspirando contra o outro. Que a gente não faça isso, não. É Deus que peleja por eles. E Deus vem contra aqueles que vão contra os ungidos dele. Então, vigia nisso. Não somente os de fora, mas os cristãos que estão aí lutando contra Deus. E aqui tem mais um versículo aqui que me chamou a atenção e me fez mais uma vez ter certeza do cuidado de Deus, que é quando eles fizeram essa conspiração e Deus fez com que isso chegasse aos ouvidos do comandante. O comandante mandou Paulo em segurança e chegou lá, ele continuou em segurança. Então, o propósito de Deus aqui é que Paulo chegue a Roma. No versículo 11, o Senhor fala com ele, olha que intimidade. Fala com ele para que ele tenha coragem. Porque ele vai chegar até Roma, porque da mesma forma que ele testemunhou em Jerusalém, ele vai testemunhar em Roma. E Paulo acredita, porque é isso que é importante, a gente acreditar, confiar no Senhor. E no capítulo anterior ele já tinha falado que não se importa. Ele não se importa em morrer ou viver para Cristo. Que Deus seja a nossa prioridade, que Jesus seja o nosso maior exemplo, que o Espírito Santo seja o condutor da nossa vida e que a gente possa ouvir a voz do Espírito. Fique com Deus até o próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família.